não sei se é coisa da idade, mas de um tempo para cá, eu tenho pensado muito, mas muito mesmo. Sem exagero, eu penso todo dia e muitas vezes no dia, ao longo do dia, sobre a prestação de contas, o dia da prestação de contas, da minha prestação de contas. Eu não fico pensando nos outros, como que essa pessoa está, como ela estará naquele grande dia. Não, eu penso sobre mim. E uma das coisas que eu penso muito, não é da minha condenação, porque eu creio que os meus pecados foram apagados em Jesus, e como o profeta Miqueias escreveu, por Deus, meus pecados foram lançados nas profundezas de um mar chamado Mar de Esquecimento. Deus apagou os meus pecados e dele se esqueceu. Não se lembrará dos meus pecados naquele grande dia. Mas eu penso na prestação de contas, no grande dia do Senhor, no dia do juízo, sobre o que eu vou dizer a Deus. Será que eu estou cumprindo a missão, a carreira, o propósito? Será que a minha vida tem sido útil a Deus, ao reino de Deus, à causa do Evangelho? É sobre isso que eu quero falar e eu gostaria que você refletisse sobre estar ou não cumprindo a sua missão. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, pretendo chegar no 11, Hebreus 12, do 1 ao 11, nós temos aqui uma advertência, talvez, uma exortação, ainda uma palavra de incentivo para que sigamos e corramos a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, do 1 ao 11, já vai aparecer, eu começo lendo, se você encontrou na Bíblia, vamos lendo juntos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de exemplos, ele está aludindo aos heróis da fé. Você lê depois a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, falando dos que venceram, dos que cumpriram a missão, de todas as maneiras possíveis, começando, por exemplo, por Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim e que cumpriu a sua missão ofertando, primeiro porque ele viveu a vida agradável diante de Deus e depois porque ele ofertou a Deus de coração, diferente do seu irmão assassino, invejoso, que não levava a vida espiritual de qualquer maneira e por isso matou o seu irmão, que era prudente, que era piedoso, que era santo. E nós temos o sangue de Abel falando até hoje. O sangue justo fala, o sangue de uma pessoa que viveu de maneira justa fala, como fala o sangue de Estevão, como fala o sangue dos mártires. Então nós estamos rodeados de tantos exemplos, de tanta gente boa nas páginas das Escrituras, como ao longo da história. Basta a gente ler algumas biografias. Seria bom você conhecer pessoas. Eu indico para você, por exemplo, já que nós comentamos sobre o mártir, o primeiro mártir da humanidade que foi o Abel, leia o livro dos mártires, adquira, procure aí, dá uma gulgada depois, ou vá numa boa livraria evangélica, ou na internet mesmo, e compre o livro dos mártires. Você vai conhecer biografias de pessoas maravilhosas. Os santos ao longo da história da igreja, poderia citar aqui vários, não vou fazê-lo porque não é essa a intenção, mas ele nos diz que nós estamos rodeados de muita gente boa. Infelizmente, o nosso olhar está sobre os maus. Nós sabemos a última fofoca do fuxico gospel. Nós sabemos o pastor que roubou, o pastor que largou a esposa, nós sabemos do cantor que fez coisas erradas, mas nós não sabemos das pessoas boas. Não temos interesse nos bons. Já percebeu que conversa de crente, não quero generalizar, mas a maioria é fofoca? Crente é um bicho fofoqueiro, me perdoem os crentes. Crente é muito fofoqueiro, gosta de falar dos outros, mas
nós não temos que ir atrás dos maus exemplos. Esses deixe por si. Quem pecou, que se arrependa e que confesse e que seja transformado por Deus. Não tem nada para me ensinar uma pessoa que esteja errando, ou falhando, ou pecando, ou agindo de maneira errada na sua vida. Eu estou procurando os bons exemplos. Por quê? Porque as Escrituras estão me dando um norte. As Escrituras estão me apontando uma direção, estrelas, como o navegante, como o velejador, à noite, ele olha para as estrelas para poder se localizar e firmar o seu curso. Nós temos nas Escrituras e na história da igreja pessoas que nos são testemunhas. E aí ele prossegue dizendo que, do mesmo modo que eu faço isso, busco exemplos, eu deixo o embaraço e o pecado que tão de perto me rodeia. Tenho que olhar para os bons exemplos, tê-los como uma inspiração. Por exemplo, eu sou um pastor. Paulo é minha inspiração, Pedro é minha inspiração, João é minha inspiração. No quesito pregação, no quesito ensino, no quesito doutrina, no quesito compartilhar o Evangelho, esses homens são uma grande nuvem de testemunhas. É isso. Quer seguir um bom pastor? Paulo, Pedro, João, Tiago. Só estou falando das Escrituras. Ao longo da história, repito, há outros tantos bons. Mas vamos olhar para esses que deram um exemplo, que viveram da maneira santa, como Eliseu, que visitava Sunem e que foi convidado pela mulher rica para comer, para se alimentar, para repousar. Toda vez que ele ia naquela cidade, era ali que ele ficava, que ele se instalava. Ela chegou a fazer um cômodo, colocou cama, mesa, cadeira, candelabro. E ela conversava com o marido e dizia: esse homem que vem a nós é um santo homem de Deus. Ele foi um exemplo. Você conviver com pessoas ricas ou pobres, pessoas influentes na sociedade, porque aquela mulher era influente na sociedade. O Eliseu um dia perguntou: você precisa de alguma coisa? Ela falou: não, eu sou amiga do rei. Eu conheço, eu sou uma mulher de posse. Era uma mulher influente, tinha entrada no palácio. Era uma mulher respeitadíssima e ela viu em Eliseu um santo homem de Deus. Então é isso que nós temos que buscar, deixando o embaraço, as coisas que atrapalham a nossa vida, deixando o pecado. Nem vamos entrar no mérito, porque pecado é pecado e ponto final. Ele nos propõe: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui está o âmago do que eu quero falar com você. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem uma carreira, uma missão, um chamado, uma vocação da parte de Deus que nos foi proposta. Olha que interessante, não nos foi imposta, nos foi proposta. Eu imagino na minha oração, na minha comunhão, na minha maneira de viver o Evangelho, eu imagino Deus chamando a pessoa para uma conversa e abrindo assim os livros, abrindo o projeto. Fala: olha, o que você acha disso? Estou intentando que você faça isso para mim. Mais ou menos como Deus fez quando mandou Moisés construir o tabernáculo. Deus mostrou o modelo do tabernáculo. É isso que eu quero que você faça para mim. Assim, dessa maneira, desse modo. E é claro que os filhos obedientes vão acatar o que Deus manda. Por isso que é uma carreira proposta. É Deus dizendo: meu filho, minha filha, siga nesse caminho, cumpra essa missão, siga na sua vocação, faça a minha vontade. É a carreira proposta. E como que eu vou fazer isso? Porque é assustador. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, o que será que tens para a minha vida? Pastor, o senhor ainda não sabe?
Sinceramente, não sei. Eu ando, eu vou dando passos de fé, como Abraão, sem saber para onde ir. Porque quem diz que sabe para onde vai está mentindo. Nós não sabemos. Sabemos onde vamos chegar, na terra prometida, no céu. Mas por onde iremos, não sabemos. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Então eu vou dando passos na minha vida, e isso, como eu disse, é assustador, porque eu não sei o que pode ser amanhã. Qual o plano de Deus para amanhã? Qual a direção de Deus para amanhã? Então, para que eu não me perca, para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, o verso 2 nos ensina a maneira correta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o grande ponto, a grande chave, o grande segredo, é olhar para Jesus. Não olhe para mim, não olhe para o R.R. Soares, não olhe para o pastor, nem para o bispo, nem para o apóstolo, não olhe para... Todos nós somos ministros pelos quais vocês têm crido. Temos importância? Claro que temos. Todos somos importantes na engrenagem do Evangelho. Eu sei da minha importância, mas eu não sou o mestre, o exemplo. Aliás, Jesus disse: a ninguém chamais Pai e a ninguém chamais Mestre, porque um é vosso Pai e um é vosso Mestre. O vosso Pai é Deus, o vosso Mestre é Cristo. Então, não chame ninguém de Pai. Esse é meu Pai. Não, Pai, seu Pai é Deus. Esse é o meu Mestre, é o meu exemplo. Não, seu exemplo é Jesus Cristo. E ele não diz olhando para o pastor, olhando para a denominação. Tive uma conversa com uma jovem outro dia, e ela me falando dos erros que ela vê na igreja, da graça. Ela foi numa outra também, ficou sabendo de outras coisas. Eu falei: olha, a denominação em si não erra, a igreja da graça não tem erro. Não, ela falou, não. A Igreja Internacional da Graça de Deus, por exemplo, aqui, isso aqui é como chama isso? Uma logomarca. Isso aqui não comete erro nenhum, está aqui porque a gente põe, se quiser tirar, a gente tira. Comete erro, o CNPJ não comete. Quem comete erro são as pessoas que fazem parte da instituição. Por isso que a gente não tem que olhar para nada, a gente tem que olhar para Jesus. Eu saí, pastor, lá da minha igreja porque eu vi uma pessoa que fez uma coisa errada. Você não ficaria em Coríntios, por exemplo. Em Coríntios tinha um homem que tinha caso com a madrasta. Você não ficaria na igreja a que Tiago escreveu, porque lá os irmãos falavam mal. Ele teve que dizer: não faleis mal uns dos outros. Era uma fofocaiada. Você não ficaria na igreja dos romanos, porque tinha coisa errada. Enfim, por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Você vai enfraquecer, você vai desanimar da jornada, da caminhada, da vida cristã, do ministério, do chamado, da vocação, se você ficar olhando para outrem. Vai enfraquecer, vai se decepcionar, vai se frustrar. Aliás, um monte de vocês já estão fracos, já estão desanimados, já estão frustrados. Querem nem saber. E o ruim, o teu erro, o teu grande pecado, é que você está atribuindo tudo isso a Deus, porque Deus não tem culpa. Deus não tem culpa do pecado dos que se dizem ser dele. Então você está atribuindo a Deus, está deixando um chamado, uma vocação, um plano de Deus, porque fulano, ciclano, beltrano cometeram pecados. Então, cuidado para você não enfraquecer, para você não desanimar, para você não deixar a tua missão, tua vocação, teu ministério. Eu quero ver o que você vai dizer para Deus no dia do juízo. Deus vai dizer: meu filho, eu te levantei como um obreiro da minha casa, eu te levantei como ministro do meu evangelho, eu te chamei para interceder, eu te chamei para contribuir, eu te prosperei para você ser
alguém que vai manter minha obra, um mantenedor da minha obra. E você parou de servir, parou de ajudar, parou de estender a mão. Eu quero ver no dia do juízo, Deus te perguntar, quem mandou você parar? E você vai chegar com essa desculpa esfarrapada, dizer, então, Senhor, eu estava lá numa igreja, eu vi, eu soube, eu ouvi. Deus vai dizer para você, essa desculpa não vou aceitar. Porque você tinha que olhar só para o meu filho, só para Jesus. Eu te mandei olhar para Jesus. Quando a gente serve, quando a gente prega, quando a gente ora, quando a gente exerce ministério, quando a gente oferta, dizima, a gente faz olhando só para Jesus. Para ninguém mais, só para Jesus. Só para Jesus. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Vocês não sabem, vocês não perseveraram. A gente tinha que morresse pelo Evangelho, se fosse o caso. Aguentar mesmo, suportar a afronta, como Jesus suportou, e ficar firme na missão. Agora, do verso 5 ao verso 11, ele fala de correção. Por quê? Porque esses filhos, abandonando a missão, precisam ser corrigidos. E ele então diz, já vos esquecestes da exortação que argumento convosco como filhos? Estou falando a você como um filho. Deus está falando a você como filha. Filho meu, filha minha, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você está falhando na missão. E como um pai eu vou te corrigir. Eu espero de fato, gente, que Deus se mostre como um pai a todos nós, que nos disciplina e que nos corrige. E olha, eu não sou profeta não, mas eu vou dizer, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, essas dificuldades que você tem, essas lutas, pode escrever aí, são parte da correção de Deus. Você está extremamente desconfortável em algumas áreas da sua vida. Tua consciência te cobra, as coisas que andam acontecendo, é para você abrir os olhos. É Deus, é a permissão de Deus. Eu soube de um culto, eu era ainda obreiro aqui na José Loureiro. Então você imagina, eu já sou pastor há 21 anos, era antes de eu ser pastor. E teve um culto especial, esse pastor que estava ministrando nem é mais da Igreja da Graça. Eu lembro que naquele culto ele pediu R$1.000 de oferta. Imagina, era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro, naquela época era muito mais. E ele pediu, uma pessoa aqui que vai dar R$1.000 e tal. E teve um homem que se levantou revoltadíssimo. Era um homem rico, era um homem de posse. Nunca mais o vi, não sei se ele ainda frequenta uma das nossas igrejas, não sei nem se ele está vivo mais. Já era um senhor, já meia idade. E ele saiu bravo. Da onde já se viu esse pastor pedindo R$1.000, só tem pobre aqui nessa igreja? Pegou o carro aqui do lado da igreja, do estacionamento e saiu. Aqui, ó, na esquina da José Loureiro com a João Negrão, ele bateu o carro. Na época eu lembro, eu ouvi falar essa história ali, o conserto foi R$1.200. Ele negou 1.000 para Deus e teve que dar 1.200 para o mecânico, para arrumar o carro dele. Eu tenho para mim que aquilo foi uma correção de Deus. Porque ele não precisava se revoltar, ninguém é obrigado a ofertar. Não quis ofertar, tudo bem, eu fico sentadinho no meu canto, não é para mim. Agora ele saiu bravo, saiu falando, saiu gritando, saiu esperneando. Em 3 minutos ele estava na esquina com o carro batido. 3 minutos. Aquilo foi uma correção de Deus, para ele aprender.
a não se insurgir contra a obra, a não se insurgir contra o que é santo. E teve que gastar, negou 1.000 para Deus, deu 1.200 para o mecânico, para a oficina, para arrumar o carro dele. Então, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, você aceita, é isso mesmo, eu estou errado, eu preciso me corrigir, me consertar com Deus, melhorar, então Deus vai te tratar como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, você diz, não, eu não quero, eu vou fazer o que eu quero da minha vida mesmo, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, ok. Se você não aceita a disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Ok, você não quer ser corrigido por Deus, você não quer ser disciplinado, então Deus não vai te tratar mais como filho, mas como um bastardo. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, o Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que bênção é a correção. Tenha em mente, nós estamos falando de carreira. Deus nos corrigindo para sermos participantes da sua santidade, para que em santidade possamos fazer a sua obra. Pastores, colegas pastores da graça, das outras denominações, que bênção será para a causa do Evangelho se os senhores forem santos. Santos em toda a maneira de viver. Porque um homem santo é poderoso na pregação do Evangelho, na proclamação da palavra de Deus. Seremos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Permita-se ser corrigido. Deixa Deus mostrar tudo que está errado na sua vida. Pastor, tem muita coisa na minha vida errada. Meu casamento, minha família, minhas finanças, tudo bagunçado, devendo, com nome sujo. Então, peça para Deus, ponha-se diante de Deus, fala, Senhor, eu quero corrigir minha vida. Quero que tudo que está errado seja consertado. Eu quero cumprir a carreira que me está proposta. Quero seguir nesse caminho, quero seguir nessa direção, quero chegar com confiança naquele grande dia. E ouvir as suas benditas palavras me dizerem, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Amém?